Olá, boa noite. Para nós é um prazer poder estar entrando mais uma vez no seu lar através do programa Mensagem de Esperança. Esta noite vamos ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Seja abençoado. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos nesta hora meditar na Palavra do Senhor e eu quero te convidar para uma leitura bíblica no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 35 até os 52. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 35 até os 52. Glória a Deus. O que eu desejo e o que eu preciso. Normalmente nós falamos muito daquilo que desejamos. Mas há, em alguns momentos, na maioria dos momentos, uma grande diferença entre aquilo que desejamos e aquilo que de fato nós precisamos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que eu desejo e o que eu preciso. Para isso vamos fazer a leitura desse texto bíblico, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35 até os 52. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse-lhes: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo com o que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: vocês de fato beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles de quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse-lhes: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego, dizendo: ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? O que eu desejo e o que eu preciso. Aqui nós temos duas perguntas iguais. Temos dois pedidos, mas temos duas respostas a essas perguntas iguais que foram expressas de uma forma diferente. E nós vamos conversar e vamos meditar nesses diálogos de Jesus com essas pessoas. Vamos fazer uma observação, porque um desses pedidos, e a pergunta foi a mesma: o que é que vocês querem que eu te faça?
que queres que eu lhe faça? Imagina você, conhecendo Jesus, sabendo o poder de Jesus, ele chegar para você e dizer assim: ei, o que queres que eu te faça? Já pensou nisso, irmãos? Jesus chegar para você, no momento ali, ou na sua casa, ou aqui na igreja mesmo, você tem uma certeza que é Jesus, e que Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, e Ele chega para você e fala assim: diz aí, o que você quer que eu te faça? O que você responderia para Jesus? Talvez eu ia dizer assim: Senhor, o senhor tem uma caneta e um pedaço de papel? Vamos lá. Primeiro, é grande o papel, né, Jesus? Porque o pedido é grande. O que queres que eu te faça? Talvez muitos de nós seríamos surpreendidos por essa pergunta e a gente não ia saber nem o que responder para Jesus. Ai, Jesus, agora sim, tem que falar agora. Não posso voltar amanhã? Você não pode dar uma semana para eu orar? Consagrar um pouquinho, para saber o que eu vou pedir para o Senhor? Que eu não queria pedir assim, de qualquer jeito. Mas imagina que Jesus esteja perguntando para você nessa noite: ei, meu filho, o que quer que eu te faça? O que queres que eu faça por você? E por 2 vezes Jesus faz essa pergunta. Primeiro, para os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pergunta para ele: o que quer que eu lhes faça? O que queres que eu faça por vocês? E depois ele pergunta para um homem cego: o que quer? O que queres que eu te faça? A pergunta é a mesma. O primeiro pedido foi negado. Aliás, Jesus falou: vocês não sabem o que estão falando. Vocês, sem chance. Mas o segundo foi imediatamente atendido. Tá ok, é isso que você quer? Vai, tua fé te curou, pode ir embora, está resolvido. Gente, já precisamos descobrir qual é a diferença dos 2 pedidos, porque talvez nós estamos pedindo e não estamos recebendo, e aí tem algum segredo nesse negócio aqui, para que a gente possa saber. Se uma dessas respostas não foi dada, Jesus não pôde dar o resultado, aquilo que eles esperavam, e o outro foi atendido. Qual a diferença entre esses 2 pedidos? Nós precisamos saber disso, para ver se a gente não está pedindo errado. A gente fazer uma análise da nossa vida. Vamos dar uma olhadinha nesses pedidos, e como eles acontecem. Qual foi o primeiro pedido? Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, pediram uma coisa para Jesus: Senhor, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles imaginam Jesus na sua glória, Jesus no seu reino estabelecido, poderoso, glorioso, toda a multidão diante de Jesus, Jesus o rei do universo, e aí eles desejam o seguinte: eu quero um aqui, da sua direita, e o outro à sua esquerda. Tipo, primeiros ministros no teu reino, pessoas mais importantes dentro do teu reino. O segundo pedido do cego era muito simples. Não tinha muitas implicações, ele só queria enxergar. Eu quero ver, Senhor. Simples de tudo, não tem que explicar, não tem nada, eu quero ver. Quem fez o primeiro pedido? Tudo começa aqui. Quem faz o primeiro pedido? Tiago e João. É a elite. Tiago e João eram irmãos. Eles foram dos primeiros discípulos de Jesus a serem chamados. Pedro, André, depois Tiago e João. Eles estavam trabalhando no barco com o seu pai, o Zebedeu, e aí Jesus já tinha chamado o Pedro e o André, que também eram irmãos, e ele passa a ver Tiago e João lá, trabalhando, lavando as redes, falou: segue-me. Eles seguiram Jesus. E caminharam com Jesus por quase 3 anos. Jesus estava terminando o seu ministério. Esses 2 homens, então, eram os primeiros discípulos, fazia parte dos primeiros discípulos a serem chamados, fazia parte do grupo dos 12 que andava com Jesus, portanto, tinha um relacionamento muito próximo de Jesus. Dentro desse grupo dos 12, eles faziam parte dos 3 mais eminentes, mais importantes desse grupo: o Pedro, Tiago e João. Mesmo que você não tenha familiaridade com a Bíblia, com as Escrituras, você já deve ter ouvido o destaque desses 3 nomes.
Pedro, Tiago e João. Pois é o Tiago e o João que estão aqui. Mas tem mais, queridos. Esses dois irmãos, filhos de Zebedeu, a mãe deles era Salomé. Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Tiago e João eram primos de Jesus. Eram considerados parentes de Jesus. Então quem está pedindo aqui para sentar um à direita e outro à esquerda era alguém que tinha lá seus méritos, poxa vida. Afinal de contas, naquele tempo eles já pensavam que empregar parente seria uma boa coisa. E o outro? O que fez o segundo pedido? Nós não sabemos nem o nome dele. A gente fala que o nome dele era Bartimeu, mas isso não é o nome. Porque o prefixo bar significa filho de Timeu. Fala o nome do pai dele. O pai dele era Timeu. Ele era o filho de Timeu. Não sei o nome dele nós não sabemos. Mas conhecido como Ceguinho de Jericó. Quem mais que era esse homem? A informação que tem é que ele era mendigo. E ele se assentava na saída da cidade, assentava-se à beira do caminho onde passavam as pessoas e ficava ali pedindo esmolas. Esse era o Bartimeu, o filho do Timeu. Temos grandes credenciais desse homem. Sabemos que ele tinha uma capa que era concedido pelo governo. Naquele tempo eles não davam pensão, essa coisa de salário, aposentadoria para as pessoas que tinham deficiência, davam uma capa, aquela capa ele era autorizado a pedir esmolas. E ele ficava ali com aquela capa pedindo esmolas. Era esse. Que diferença do Tiago e do João. Mas Jesus atende o pedido do cego e não atende o pedido do Tiago e do João. Por quê? Vamos começar. Primeiro, Jesus ouviu ambos. Tiago e João chegaram para ele. Mestre, por favor, queríamos ter um particular com o senhor. Mateus informa que a mãe dele estava junto. Aliás, o evangelho de Mateus fala até que foi a mãe dele que intermedia a conversa deles com Jesus. Talvez fosse aquela tia que gostava de se intrometer, e ela vai lá e fala assim, não, filhinhos, deixa, vou falar lá, fica tranquilo. Mas Jesus para aqui, sim, o que é que vocês querem que eu faça para vocês? Então, nós queríamos aí, na tua glória, que o Senhor concedesse que assentasse um à tua direita e um à tua esquerda. Muito bem, é isso que vocês querem? E o cego também. Jesus está saindo da cidade, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está a multidão em volta. Aí Jesus para, traga. Levar o cego até lá, ele está todo animado. O que queres que eu te faça? Aqui nós temos uma lição gloriosa, queridos. É que Deus, Ele sempre nos ouve. Ele sempre vai nos ouvir. Mesmo que às vezes nós vamos com a motivação errada diante dEle. Mas Ele sempre vai nos ouvir. Que não importa quem você é, o que você tem feito, onde você tem andado, não importa quem é sua família, não importa se você é uma pessoa importante na sociedade ou não, não importa como as pessoas te veem, a importância que as pessoas te dão, como as pessoas te consideram, quando você clama por Jesus, Ele para te ouvir. Ele está atento para ouvir o teu pedido, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele sempre nos escuta, Ele sempre nos ouve. Ele sempre estará atento para ouvir o nosso clamor. Talvez você se acha indigno de falar com Deus, talvez você se ache indigno de chegar a Jesus, mas querido, não importa, você pode clamar que Ele está pronto para ouvir e para atender o seu clamor. Glória a Deus. Em primeiro lugar, quem fez os pedidos? E segundo, qual era a motivação deles? Baseado em quê? Eles foram falar com Jesus. E aí vemos o primeiro grupo. Primeiro, Tiago e João, eles foram fazer um pedido confiando ou acreditando, baseado nos seus méritos. Quem eles eram? Poxa, nós somos os primeiros, nós estamos aqui desde o começo da igreja, Jesus.
Quando o Senhor começou a igreja aqui, não tinha ninguém andando com o Senhor chamou a gente veio. O Senhor não tinha feito tantos milagres, nós acreditamos. Uns versículos antes, o Pedro já tinha questionado Jesus sobre isso. Senhor, escuta, o Senhor está falando aí que está na hora, né? Está acabando o seu ministério aqui. E é o seguinte, nós deixamos tudo para te servir e para te seguir, e o que é que a gente vai ganhar com esse negócio todo? Os discípulos estavam preocupados, afinal de contas, nós perdemos 3 anos da nossa vida, Senhor, o que vai virar tudo isso aqui? Eles estavam preocupados com isso, queridos. E aí eles, baseado no mérito do trabalho deles, de ter deixado tudo, servido a Jesus, andado com Jesus, baseado no mérito que era parente de Jesus, baseado no mérito que eram as pessoas de confiança de Jesus, que estavam mais próximas de Jesus, eles fazem um pedido, confiando exatamente nisso. Em segundo lugar, eles baseiam esse pedido na sua própria capacidade, porque eles estavam tão apegados àquilo que eles desejavam, que quando Jesus faz uma pergunta simples para eles, mas não tão simples: vocês podem beber o cálice que eu vou beber, ou que eu estou bebendo? Vocês podem ser batizados no batismo que eu estou sendo batizado, ou que eu vou batizar? Eles disseram: podemos. Podemos. Nós podemos, Jesus. Tranquilo. Do que é o Tiago e João, meu filho? A galera chama a gente de filhos do trovão. A gente não tem esse negócio não, Jesus. Nós encaramos o negócio, nós temos capacidade. O Senhor pode botar uma fé na gente. Pode botar a gente lá, à sua direita, à sua esquerda, que nós vamos defender o Senhor. Aí Jesus, podemos. Falou, tá bom, já que vocês querem isso, então de fato vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo. Vocês vão ser batizados do batismo que eu vou ser batizado. Mas até então, querido, eles não tinham noção do que estava acontecendo. Eles não tinham noção do que eles estavam falando. Mas eles fizeram um pedido. Como é difícil quando nós falamos coisas que nós não sabemos, e nós estamos desejando e almejando coisas que nós não sabemos as implicações daquilo. Quantas vezes até nós vamos a Deus fazendo pedidos e desejando coisas que nós não sabemos o que implica aquilo, que nós não sabemos as consequências vindo daquilo lá. Irmãos, e muitas vezes se Deus fosse dar e Deus fosse conceder muitas coisas que nós vamos a Ele, desejamos e apresentamos os nossos desejos a Ele, se Ele não fizesse como fez com 2 meninos aí, esquece, gente, vocês não sabem o que estão falando. Possivelmente nós estaríamos em enrascadas terríveis, porque não sabemos o que estamos pedindo. Muitas vezes cantamos hinos, cantamos músicas, em que a gente faz pedidos, que a gente não sabe bem o que é que nós estamos pedindo. Quebra a minha vida e faça de novo. Isso aqui que eu quebro. Legal. Entra na minha casa, na minha vida, mexe com a minha estrutura. Legal, eu vou mexer com a sua estrutura. Eu vou passar pelo vale outra vez, Jesus. Manda eu lá para o vale outra vez, Jesus. Pode mandar. Ei, cuidado com o que você pede. Presta atenção, alguns cantores eles estão num grau de espiritualidade muito alto, acima da média. E aí eles estão cantando algumas coisas que a gente não alcança, queridos. Aí o pessoal está falando uns negócios lá que é bom você tomar cuidado no que eles estão pedindo. Senão você entra e está pedindo coisa para Deus, que talvez você não esteja preparado para passar. Não esteja preparado para enfrentar aquilo. E eles falam, podemos, Senhor, podemos. Cálice. Só que cálice na Bíblia, que ele fala beber cálice, significa passar pelo juízo. Tomar o cálice é a aplicação de juízo. Jesus estava dizendo assim, eu vou sofrer o juízo do pecado do mundo. Vocês acham que vocês podem passar por isso? Ser batizado aqui significa morte. A morte que traz identificação com o ser humano. Eu vou passar por isso. Vocês estão prontos para isso? Podemos, Senhor.
Podemos. Mas muitas vezes nós queremos nos colocar diante de Deus numa posição que nós não temos, alegando uma capacidade que de fato nós não temos. Mas e o cego? Em que ele se baseava para fazer um pedido para Jesus? Em primeiro lugar, ele grita: misericórdia. Jesus tem misericórdia. Mas você não sabe o que é essa palavra misericórdia? Misericórdia significa assim: não faça comigo, não dê a mim aquilo que eu de fato mereço. Não aplique na minha vida o juízo ou o castigo que eu mereço. Aquele cego estava reconhecendo: eu de fato mereço ser cego. Os meus atos, a minha vida, eu realmente mereço isso. Mas Jesus, muda esse cenário da minha vida. Tem misericórdia de mim. Embora eu não mereça a tua graça, eu não mereço o teu cuidado, eu não mereço essa cura, eu não mereço isso que estou fazendo, eu não sou merecedor, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Irmãos, e aí está uma palavrinha que o coração de Jesus se move quando nós vamos diante dele, nós reconhecemos que nós não merecemos, que nós não somos dignos e que nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Precisamos da compaixão dele. Eu não mereço. O cego está dizendo: Jesus, eu não mereço. Ele era muito diferente de Tiago e João. Ele não tinha sido discípulo de Jesus. Primeira vez que ele está vendo Jesus, ele não podia seguir Jesus. Ele não podia nem fazer nada no reino de Jesus. Naquele tempo, hoje é assim, imagina naquele tempo um cego. Ele era considerado ninguém. Era considerado nada. Ele estava lá, à beira do caminho, à margem do caminho, marginalizado, pedindo esmola, mendigando. Ele diz: Jesus, tem misericórdia. Mérito eu não tenho, capacidade eu não tenho, mas eu preciso. Tem misericórdia de mim. A segunda base que esse cego tem é a fé. Ah, pastor, mas não fala aqui que ele pediu com fé, mas Jesus fala: a tua fé te curou. Jesus viu naquele pedido um ato de fé. E aí, queridos, muitas pessoas pensam que ter fé é fazer obras extraordinárias. Ter fé é uma pessoa que faz um grande trabalho. Pessoa de fé é aquela pessoa que ora os enfermos são curados. Não, querido, fé significa ter persistência. Fé é acreditar naquilo a ponto de você ir até as últimas consequências. Esse homem, quando ouve dizer quem é que está passando, ele não podia ver. Disseram para ele: é Jesus, ele acredita. E quando ele acredita que é Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal: fica quieto, cego, para, você está atrapalhando. Jesus está dando um ensinamento ali de escatologia, não sei o que ele estava ensinando. Ele está falando algumas coisas tão importantes, tão bonitas. E o cara lá: Jesus, tem misericórdia, cego, para. Não vou parar, eu acredito, é a última chance que eu tenho. Eu não sei se ele vai passar aqui de novo, eu preciso dele. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus vê ali um ato de fé, mesmo ele reconhecendo que ele não era capaz, mesmo ele reconhecendo que ele não era merecedor, ele clama por Jesus, ele vai até Jesus. Queridos, Deus não vê você como uma pessoa de fé quando você está voando, quando você está triunfando, quando tudo está bem, quando você está tudo ao seu redor, você está sob o seu controle, quando você tem o domínio de tudo, quando a situação está maravilhosa, quando a sua palavra tem poder, quando você fala as coisas acontecem, as multidões estão te aplaudindo, você é querido, não, Jesus vê você como uma pessoa de fé, quando você está prostrado, quando você está humilhado, quando você se sente incapaz, quando você se sente que nada dá certo na sua vida, mas você está ali aos pés do Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Olha, a situação mostra que não vai dar certo. O que está acontecendo mostra que nada vai acontecer. O que está acontecendo ao redor parece que é só calamidade, só tragédias. Mas Jesus, eu continuo acreditando que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu continuo acreditando que o Senhor pode mover. Tem misericórdia, tem misericórdia. Jesus, olha, ali está uma mulher de fé. Ali está um homem de fé. Glória a Deus, aleluia. As pessoas estão dizendo para você: não adianta mais clamar, não adianta mais orar, aquilo não muda, não adianta mais pedir, não
adianta, cara, quanto tempo que você ora por isso? Quanto tempo? Esquece, irmão. Se Jesus tivesse que fazer, já tinha feito. Quantas vezes você já ouviu isso? Hã? Quantas vezes você já ouviu o pedido disso? Olha, se tivesse que acontecer, meu filho, já tinha acontecido. Aí você continua clamando. Você continua na presença dele. Deus olha e fala, ali está uma mulher de fé. Ali está um homem de fé. Prostrado, pastor. Humilhado. Se sentindo indigno. Se sentindo não merecedor. Sim. E Jesus olha e fala, mulher de fé. Uma mulher chegou para Jesus, queridos, em desespero. Ela era cananeia. Cananeia não era do povo judeu, era um povo desprezado, era um povo considerado aos olhos dos judeus como cachorrinhos, gente que não valia nada. E essa mulher chega, Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente demoniada. Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus parou, falou assim, mulher, tem uma conversa aqui do pessoal, que não é digno pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. A mulher desceu mais um degrau. Falou, Jesus, eu estou sabendo dessa conversa. Mas tem uma coisa. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus espanta. Fala, mulher, grande a tua fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha... Sabe o que Jesus está falando? Que eu disse, nem mesmo em Israel. Nem com Elias. Nem com Eliseu, nem com Moisés, nem com Abraão, eu vi uma fé desse jeito. Nem mesmo em Israel eu contemplei uma fé tão grande, tão extraordinária como a tua, mulher. Vai, a tua filha já está liberta. Aleluia. Bom, às vezes você tem os seus heróis da fé, aquelas pessoas que você olha e fala, se eu for lá naquele homem, se eu for lá naquela mulher de fé, se ela fizer uma campanha comigo, se eu for naquele congresso em tal cidade, se eu for visitar aquele missionário em tal lugar, ela é uma pessoa de... Querido, vai aos pés do Senhor, humilhado aos pés do Senhor. Jesus fala para você, eu nunca vi no campo missionário uma fé tão grande como essa. Está atendido o seu pedido. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O pedido dele baseia na misericórdia e baseia na fé. Em que você tem baseado diante de Deus? Às vezes você vai diante de Deus, Senhor, tu sabes, eu sei que o Senhor já me conhece, Deus, afinal de contas eu estou lá, na tua casa, todo domingo, só não vou quando não dá mesmo, mas estou lá. Se o Senhor pegar a filmagem, o Senhor vai me ver lá. Se o Senhor perdeu alguma vez a reunião, pede para o pessoal lá, entra no YouTube, procura lá na DBR, na página da DBR, pega lá as mensagens, você vai ver eu lá sentadinho na minha cadeirinha. Quando a Deus pede para levantar para cantar, eu levanto e canto. Quando Ele pede para dar a mão do lado, eu dou a mão do lado. Quando dá o envelopinho, eu boto a oferta lá dentro, Jesus. O senhor está vendo isso, não está vendo, Jesus? O senhor está vendo que eu não falho nesse negócio de dízimo? O senhor anotou, você tem anotado aí, na listinha do senhor? Pode conferir aí. Se o senhor perdeu, fala com o pessoal lá da tesouraria da igreja. Jesus, tem mais, hein? Tem um pessoalzinho lá que está sempre aprontando. Eu não. Para eu pecar, é difícil. Umas 2, 3 vezes por semana, no máximo, que eu peco. E não é um pecado assim também. Nada. Uma murmuraçãozinha aqui. Quando a palavra não está muito boa, dá uma reclamadinha. Não é nada demais. Tranquilo. Agora eu tenho um pedido para fazer para o senhor.
E tem mais, Jesus, se o senhor tiver alguma coisa para eu fazer lá, pode contar comigo. Pode contar que eu estou preparado. Já fiz teologia, já fiz a integração. Conheço uns versículos, bom. Já ouvi umas mensagens, tenho um esboço. Aí você vai diante de Deus e fala assim, esquece. Não tenho tempo para essas coisas. Ei, conhecimento sobre Jesus. Os primeiros, o Tiago e o João, embora andaram com Jesus durante 3 anos, e durante todo esse tempo, Jesus chamava eles, de vez em quando em particular, e falava assim, gente, é o seguinte, vai chegar um momento que o cenário vai mudar. Vai chegar um momento que eu vou ser entregue na mão das autoridades. E agora eles estão saindo numa caminhada, eles estão lá no território da Judéia, e aí Jesus fala assim, nós vamos para Jerusalém. Quando fala, nós vamos para Jerusalém, ele já fala, opa, vai assumir o poder. O olhinho deles brilha, chegou a hora. Pedro, agora. O Judas já bateu a mão na bolsinha assim, vê a grana, se estava lá. O Tiago, o André já estava atento a todas as coisas, e agora nós vamos para Jerusalém. Chegou o momento, agora vai acontecer. Aí Jesus fala assim, eu vou para Jerusalém. E aí, para você saber que é isso, o versículo 33 e o versículo 34 de Marcos 10, fala assim, Jesus falou para eles assim, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Quando Jesus acaba de falar isso, irmãos, se você vai ler o texto, o capítulo todo, Jesus acabou de falar isso, o Tiago e o João chamam Jesus e falam, Jesus, quando o Senhor estiver na tua glória, o Senhor concede que a gente sente uma à tua esquerda e outra à tua direita? Ai, eles não entenderam nada que eu estou falando. Acabei de falar, que você gente, acabei de falar, mas eles estão vendo a glória, eles só ouvem aquilo que querem, queridos, a mente deles está infiltrada no poder humano. Jesus vai falar depois disso, que as autoridades da época, aquilo que eles viam no poder romano, os imperadores, os governantes, eles estavam olhando para aquilo, eles estavam comparando o reino de Jesus com o reino de Roma, eles estavam fazendo a mesma analogia. Jesus vai ser o imperador, vai estar como Herodes é hoje, aí vai ser Jesus, e aí nós vamos estar ali do lado dele, o poder, aquela coisa toda, vamos dar umas roupas da hora, brilhante, todo mundo vai olhar para a gente, falar, os pescadores, hein, olha que eles estão agora. Eles estão pensando nisso, queridos, eles não estão entendendo o ensino de Jesus. Jesus falando, o meu reino não é daqui, gente, o meu reino não é desse mundo, o meu reino tem outra finalidade, o meu reino não é comida nem bebida, o meu reino é justiça, paz, amor, o meu reino é outra coisa, mas eles não estão entendendo isso. Jesus está falando de sofrimento e morte, eles estão esperando glória. Eles estão querendo centrar um à direita, outro à esquerda. E é interessante que lá na cruz, à direita e à esquerda de Jesus, tinha 2 ladrões. Tinha 2 lá. Talvez isso queira dizer, era esse aqui o cálice que vocês tinham que beber comigo, ó. Um aqui à minha direita, outro à minha esquerda. Vocês não falaram que podia? O Tiago, quando Jesus estava lá na cruz, ninguém sabe onde ele estava. O João ainda ficou por ali, rodeando. Mas o Tiago, o valente, vocês viram o Tiago, gente? Desde aquela hora que o soldado apareceu lá, no Monte das Oliveiras, sumiu o Tiago, já procurei, perguntei para Salomé, não sabe, o Zebedeu não sabe. Você pode beber? Posso, tranquilo. Ei, mas e o cego?
ele nunca tinha estado com Jesus, ele não foi discípulo de Jesus, ele não ouviu um sermão de Jesus, mas quando ele sabe que é Jesus, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Ele conhecia uma profecia sobre Jesus, lá do Antigo Testamento, que falava que um herdeiro do trono, da linhagem de Davi, viria o Messias. Da linhagem de Davi viria o Redentor do mundo. Da linhagem de Davi viria o Salvador. E embora ele nunca andou com Jesus, ele nunca esteve com Jesus, quando alguém diz é Jesus, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Messias aguardado, Messias de Israel, Redentor da nossa alma, tem misericórdia de mim. Ele sabia, ele tinha um conhecimento que ele não aprendeu na escola, mas ele tinha uma fé que sabia identificar quem era Jesus. E quando Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Ele fala: mestre, professor, meu mestre. Ele não era discípulo, mas ele chama Jesus de mestre. Você consegue entender isso, sim ou não? Os dois, Tiago e João, chegam para Jesus e diz: mestre, concede-nos que assente à direita e à esquerda. O cego: mestre, eu quero ver. Os dois consideram Jesus o mestre. Só que um identifica o ensino de Jesus, o outro não entende o ensino de Jesus. Eu vou para o final. Qual era o caráter do pedido deles? O primeiro, eles queriam o que não precisavam. Eles desejavam aquilo que eles realmente não precisavam. Jesus não precisava de ninguém assentado à sua direita, à sua esquerda. Eles também não precisavam disso. Eles também não tinham necessidade disso. Assentar-se à direita ou à esquerda de Jesus não faria diferença nenhuma para eles. Mas eles desejavam. Era um desejo. Era uma vontade. Afinal de contas, quem não tem vontades? Mas não era o que eles precisavam. E eles vão falar algo, vão fazer um pedido que eles não entendem o que é. Mas que de fato, Jesus já tinha preparado para eles. E é interessante notar, queridos, que Tiago foi o primeiro mártir da igreja. Entre os discípulos de Jesus, excetuando Judas, que foi lá e se enforcou, mas que foi morto, martirizado, o primeiro foi Tiago. E o último dos discípulos de Jesus a morrer foi o João. João ficou exilado na ilha de Pátmos, recebeu a revelação do Apocalipse, voltou para Éfeso e ali ele morreu de morte natural, com mais de 100 anos. Direita e a esquerda. O Tiago foi o primeiro, João foi o último. Às vezes nós desejamos algumas coisas, mas nós não sabemos se isso é a vontade de Deus ou não. Mas é a nossa vontade. É o nosso querer. E nós não nos importamos se aquilo é algo que vai ser bom para a nossa vida ou não vai ser bom para a nossa vida. Mas nós estamos lá diante de Deus: Senhor, faça isso, faça isso, faça isso. Eu quero isso, Senhor. Eu quero. E às vezes achamos que precisamos, o que não precisamos. Comparando esse pedido com o que o cego fez. Quando Jesus pergunta: o que você quer? Ele diz: eu quero ver. Embora às vezes as pessoas até fazem uma brincadeira com esse negócio que Jesus pergunta o que ele quer. É lógico. Lógico que queria falar: eu quero ver. Ele não ia pedir um cão-guia, né? Ele não ia pedir uma esmola para Jesus. Eu quero ver, só pode ser isso. Mas, queridos, muitas vezes nós agimos assim. Nós esquecemos aquilo que é essencial para buscar coisas que muitas vezes não são importantes. A Bíblia diz que aquele cego estava à beira do caminho pedindo esmola. E esmola é o que ele desejava. Enxergar é o que ele precisava. Às vezes, de tanto pedir o que nós desejamos, esquecemos daquilo que realmente precisamos. De tanto pedir algo que nós desejamos, esquecemos aquilo que de fato necessitamos na nossa vida.
Quantas vezes você vai a Deus com tantas coisas, tantos desejos, que são, na verdade, esmolas. E não pedimos aquilo que de fato necessitamos, aquilo que de fato precisamos. Nós vivemos um tempo da igreja, de um cristianismo medíocre, tão preocupado com desejos. E as pessoas estão dizendo: qual é o teu desejo, irmão? É um carro novo? É uma casa nova? É um aumento de salário? Não, essas coisas são boas. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com isso, estamos tomando tanto nosso tempo com essas coisas, e esquecemos aquilo que realmente precisamos. E muitas vezes você viu pessoas vir testificar, você viu na televisão, até aqui na igreja mesmo, quem tem uma bênção do Senhor para contar, algo que Deus tem feito na sua vida, você vem aqui: oh querido, alegria, irmão, eu tinha uma Brasília 78, mas eu tenho orado, e Deus me deu um Corcel 2, 89, mas aleluia, glória a Deus, olha o milagre, é para aplaudir de pé, igreja. Jesus não é uma figura de exagero, mas às vezes nós estamos testificando tantas coisas, e até chamando de milagres, e que não foi milagre. Você foi lá, deu uma entrada, no outro carro que você vendeu, fez 60 apresentação, de 900 conto, que você não sabe como que você vai pagar, aí que vai precisar um milagre. Já está dando testemunho. Deus é fiel, irmão. E o banco está dizendo: espero que você também seja. Mas era algo que eu desejava isso. Não é errado desejar, queridos. Mas o que nós de fato precisamos? Talvez dificilmente você viu alguém vir aqui à frente e dizer assim: irmãos, eu quero louvar e agradecer o nome do Senhor, porque há 2 meses atrás a minha vida espiritual estava zero. Eu não tinha força para orar, não tinha força para ler a Bíblia, não tinha força para buscar Deus, para vir na igreja era uma dificuldade. Mas um dia eu estava aqui na terça-feira, Deus usou a vida do pastor Pedro, deu uma palavra no meu coração, eu renovei a minha vida com Deus. Meus irmãos, eu desde então, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com as minhas fraquezas, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho sentido a presença de Deus, o Senhor tem falado comigo pela sua palavra, eu tenho sentido a minha vida sendo renovada a cada dia na presença do Senhor. Aí ele fala assim: e o testemunho, irmão, que hora que vai ser? Vai ter milagre aí? O que de fato desejamos? E o que de fato precisamos? A Bíblia está dizendo para a gente assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem ir para o seu caminho e arrependa-se. E volte-se para o Senhor, que é longânimo em perdoar. Isso é o que nós precisamos. Nós precisamos a cada dia ter os nossos olhos abertos. E aqui foi uma cura física. Quando aquele moço, aquele rapaz cego, diz: Jesus, eu quero ver. Mas não tinha explicação teológica para o que ele pediu. Não tinha negócio messiânico, não é messiânico, é reino, não é reino, vai cumprir não sei quanto tempo. Não, ele só tinha uma necessidade: Senhor, se eu enxergar o resto, está resolvido. Se eu enxergar, não preciso mais de esmola. Se eu enxergar, eu vou trabalhar. Se eu enxergar, e o texto bíblico diz, fala assim que, quando Jesus falou para ele: vá, a tua fé te curou. Fala que ele foi curado imediatamente. Versículo 52, vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha lá, está o versículo. Vamos ler esse versículo? Vamos lá, 1, 2, 3. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão
e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, ele queria ver para seguir Jesus. Imediatamente ele foi curado e convidou os amigos dele para uma churrascada. Imediatamente ele foi curado e foi levar o currículo nas empresas. Imediatamente ele foi curado e foi falar com as pessoas: você que me viu na prova e não me ajudou, mas agora a minha vitória tem sabor de mel e você vai ver. Não, querido. Imediatamente ele foi curado e seguiu Jesus pelo caminho. Ei, isso faz toda a diferença. O que é que você deseja e o que é que você precisa? Você não precisa sentar à direita ou à esquerda no reino dos céus. Você precisa servir Jesus pelo caminho. Tudo o que nós precisamos é seguir Jesus pelo caminho. E Jesus, ele tem um caminho para as nossas vidas. Ele tem uma jornada para os nossos pés. Ele tem um caminho para a gente andar. Ele tem uma estrada para a gente caminhar, queridos. E nessa estrada, nós vamos ter vitórias, nós vamos ter lutas, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, mas nessa estrada, nós vamos ter alegria, nós vamos ter a presença do Senhor conosco, nós vamos desfrutar do gozo de Deus, da paz de Deus, do prazer de estar com Jesus. Nessa estrada, nessa caminhada, tudo o que você precisa é ver. Tudo o que você precisa é enxergar. O que talvez aqueles discípulos ainda não enxergavam. Eles foram enxergar depois, graças a Deus. Um dia eles receberam a visitação do Espírito Santo, foram cheios do Espírito, e eles começaram a perceber todas as coisas. Agora eles contemplam todas as coisas. Agora Tiago vê todas as coisas. Agora João começa a ver todas as coisas. Ele não é mais aquele que está preocupado em sentar à direita ou à esquerda, mas é aquele que está preocupado em servir a igreja. Ele é aquele que está preocupado em servir no reino de Deus. Estão preocupados em propagar o evangelho do Senhor Jesus. Eles estão prontos a dar a vida por Jesus. Agora sim, eles conseguiram enxergar. Mas o cego viu antes deles, porque ele pediu aquilo que ele precisava. Ele pediu aquilo que de fato ele necessitava. Eu quero ver. E quando ele viu, imediatamente, ele começa a servir e a seguir Jesus pelo caminho. Ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Talvez você veio nessa noite com muitos desejos na sua vida. E muitos que talvez você pense até que são necessidades que você tem. Muitos até que você acha assim: olha, se eu tivesse isso, todos os meus problemas seriam resolvidos. Quantas vezes você disse assim: se acontecesse isso comigo, daria tudo certo. Jesus, só 6 números. 6 números. Mega Sena. Problema resolvido. Não só o meu, mas o da minha família, até a igreja. Eu queria lembrar até do missionário lá na Argentina, Jesus. Eu ia mandar: Jesus, filho de Davi. E então, Senhor, quando eu abençoasse tudo isso, aí eu ia comprar uma fazendinha básica, casinha na praia, tranquilo. Mas Jesus, todo final de semana, eu estaria na igreja. Eu não ia deixar de orar, Jesus. O senhor sabe. Sei. Eu só ia dar um trato no visual também, Jesus, que coisa está complicada. O que de fato você precisa, querido? Muitas vezes Deus sabe o que nós realmente precisamos. Nós precisamos nos encher da graça. Precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia. Pode ser que você veio aqui nessa noite, querido, e você tem tanta coisa que você entende que resolveria seus problemas, que com isso tudo ficaria certo, mas, querido, não ia resolver. O dinheiro não ia resolver todos os seus problemas.
Aliás, muitas pessoas, quando conseguem o dinheiro, arrumam outros problemas. Às vezes você pensa que, se eu tivesse saúde, Jesus, olha, estava bom. Jesus, a salvação daquela pessoa, era tudo o que eu precisava. Mas eu vou te dar rapidamente aqui em 3 pontos, uma lista de prioridades. Primeiro, que você tenha um encontro real com Jesus como Salvador da tua alma. Se você está andando por caminhos diversos, se você tem buscado uma paz, se você tem buscado uma alegria em tantos lugares, se você tem confiado na religião como uma rota de fuga, se você tem confiado nos seus próprios esforços, se você tem buscado preencher um vazio que dentro do seu coração, e nada disso preenche, e você continua buscando isso, eu quero dizer para você, há uma prioridade na sua vida. Essa prioridade chama-se Jesus. E quando você aceita Jesus como seu Salvador, Ele entra na sua vida, Ele preenche o vazio da sua alma, Ele redime a sua alma, Ele faz de você uma nova pessoa em caráter, uma nova pessoa em paz, uma nova pessoa em verdadeira justiça e retidão. Ele entra na sua vida para mudar a sua história, para fazer com que você viva a vida que Ele realmente quer que você viva. Mas se você já teve esse encontro com Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, está seguindo a Jesus, há algo prioritário na sua vida. Você precisa cada dia de comunhão com Jesus. Viver em comunhão com Deus, queridos, é a mesma coisa que ter comunhão com uma pessoa. Se você é casado, você deve saber o que é isso. Ter comunhão é todo dia você conversar. É todo dia você ter vontade de estar junto. Ter comunhão é ter prazer de estar com a pessoa. Ter comunhão é mesmo que às vezes você contar seus problemas. É mesmo que você precise somente desabafar, mas você tem alguém e você vai desabafar com aquela pessoa. Ter comunhão às vezes é simplesmente sentar e ouvir aquela pessoa. Ter comunhão às vezes simplesmente estar junto, sem falar nada, mas simplesmente a alegria de estar juntos. Ter comunhão com Deus é a mesma coisa. É poder falar com Ele. E nós falamos com Ele em oração. Nós falamos com Ele quando adoramos. Nós falamos com Ele quando cantamos. É ouvir a sua voz, lendo a sua palavra, meditando na palavra dEle. Ou muitas vezes ficando até mesmo em silêncio, sentado sozinho num canto, desfrutando de uma presença que não dá para exemplificar, que não dá para dizer como é que é somente para aqueles que realmente param, se desligam de tudo e ficam na presença de Deus. Você ter comunhão com Ele, e de fato, nós precisamos disso na nossa vida. Em terceiro lugar, na nossa lista de prioridade, nós precisamos perseverar. Perseverar. Porque no caminho que nós estamos seguindo, virão dificuldades, virão problemas, virão lutas, virão aflições, virão coisas para nos desanimar, virão problemas terríveis, virão separações. No caminho que estamos seguindo, muitas vezes seremos desafiados na nossa fé. Alguém nos convidará para outros lugares. Alguém chegará para a gente, irá nos intimar. Alguém vai zombar da gente. Alguém vai se ridicularizar. Mas você nessa hora precisa perseverar. Perseverar sabendo que o caminho que você está seguindo é o caminho de Deus. É seguir a Jesus. É abrir os olhos e ver quem realmente está com você. É saber quem está ao seu lado. É quem está com você nessa caminhada. É disso que de fato precisamos. Amém? Glória a Deus. Temos certeza que essa mensagem abençoou a tua vida. Nos acompanhe pela internet, também pela página Facebook, no YouTube. Você encontra os nossos cultos, as nossas pregações. Eu quero orar por você.
Deus vai realizar o melhor na tua vida. Maravilhoso Deus e Pai, nós oramos no nome santo de Jesus, pedindo o teu milagre sobre essa vida, sobre essa família, a tua intervenção, a tua restauração, a tua cura, a abertura das portas para a glória do teu nome, em tudo que estão precisando, Senhor. O Senhor conhece todas as necessidades, mas o Senhor é maior que isso, para realmente realizar o que precisam. Abençoa este lar, para a glória do teu nome, esta vida para louvor do Senhor. É o que nós oramos e abençoamos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, Mensagem de Esperança. Paixão, o Senhor perdoa e tu és feliz. O Senhor conhece e sabe que somos pó. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de ti. Oh, oh, louve ao Senhor, minha alma, e tudo que há em mim. É Ele. É Ele quem sabe. Perdoa. Perdoa também. E te coroa. Louve, 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 louve ao Senhor, minha alma, e tudo que há em mim. É Ele quem sabe.